Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com um jogo aberto, trazendo uma matéria sobre o início agora da Libertadores, e o Palmeiras mais uma vez entra como um dos favoritos. Na sequência a gente vai trazer um corte do Sport Center com o Vinícius Nicoletti, direto lá da Colômbia, trazendo todas as informações da chegada e da preparação do nosso Verdão para essa estreia de amanhã pela Libertadores. E fechando o vídeo, a gente vai trazer também um corte da ESPN, só que o programa Fala Fonte, com informação privilegiada sobre o retorno de Paulinho e o retorno também do Vitor Roque. A princípio, vai ser poupado na estreia da Libertadores para voltar contra os Gambás, contra o Corinthians. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. É sempre que a gente pode tirar uma casquinha, né, Edu Dracena? Não é todo mundo que está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar, topo. Lá no alto. E agora tem Libertadores no radar palmeirense. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O Palmeiras, aquela expectativa da Libertadores e principalmente também do retorno do Paulinho. Quem sabe o Paulinho possa estar pintando o banco de reserva. Quem merece destaque é a Copa Sul-Americana, a Libertadores da mesma maneira, mas a Sul-Americana está recheada de brasileiros e vamos apresentar a competição aqui no Jogo Aberto e vamos falar de Libertadores, que é o grande sonho de consumo de quem está nessa disputa máxima. Libertadores da América. Divididos em 8 grupos, 32 times estão de olho em uma única data, 28 de novembro, a grande final de 2026, que será disputada no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e o terceiro colocado disputa playoffs por vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em 2026, novidades: 3 estreantes na fase de grupos da Liberta. 2 deles são da Argentina, o Independiente Rivadavia e o Platense. A terceira equipe a estrear é brasileira, o Mirassol, que de surpresa em 2025 amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro nesse ano. É um momento extremamente adverso, a gente construiu as coisas juntos e eu tenho certeza que a gente vai superar esse momento difícil juntos também. É uma oportunidade raríssima na nossa vida, foi algo que foi conquistado com muito empenho, muito esforço, com muitas mãos, muitos pés, muitas mentes trabalhando para a gente conseguir fazer algo extraordinário. Serão 10 campeões presentes na Libertadores de 2026. O Boca Juniors da Argentina com 6 títulos, o pentacampeão Peñarol do Uruguai, os tetras Estudiantes da Argentina e Flamengo, os tricampeões Nacional do Uruguai e Palmeiras, Cruzeiro como bicampeão e LDU do Equador, Fluminense e Corinthians com um título cada. Do Brasil, 6 representantes. E o primeiro deles a entrar em campo será o Fluminense. Hoje, às 19 horas, pelo Grupo C, encara o La Guaira na Venezuela. Também hoje, mais às 21, pelo Grupo D, o Cruzeiro, penúltimo colocado no Brasileirão, vai até o Equador para sua estreia contra o Barcelona de Guayaquil. Se nós somos capazes de gerenciar toda esta situação ou este turbilhão emocional que possamos ter. Quem disputa um campeonato no Brasil e está envolvido em outras competições, como o caso da Libertadores e a própria Copa do Brasil, não pode ter muito tempo para ficar depressivo com resultados menos bons, nem muito eufórico com resultados muito bons. Amanhã será a vez de mais 3 brasileiros, a começar pelo Mirassol, que recebe no Maião o Lanús da Argentina às 19 horas. Mais tarde, às 21h30, os finalistas da edição de 2025 entram em campo. O Flamengo, atual campeão, encara o Cusco, no Peru. Com certeza, a dimensão do Flamengo nacional e internacional é tão grande que a nossa responsabilidade é jogar para tentar ganhar todos os títulos, dentro e fora do país. No mesmo horário, o vice-campeão Palmeiras, líder isolado do Brasileirão, faz a sua estreia na Colômbia contra o Júnior Barranquilla. Começa uma nova competição, vamos encará-la como sempre a fazemos. O Palmeiras assim nos obriga à grandeza, à história,
entrar em todas as competições para ganhar, e é isso que nós vamos procurar fazer mais uma vez. Na quinta-feira, a vez do Corinthians, em crise, com a demissão de Dorival Júnior, 9 jogos sem vitória. E agora com o novo treinador, Fernando Diniz. O Timão vai à cidade de Vicente Lopes, na Argentina, encarar o estreante Platense. A Copa Sul-Americana terá participação maciça de clubes brasileiros, 7 no total. O Cruz Maltino será o primeiro a estrear. Hoje, às 19 horas, visita o Barracas Central na Argentina. Também nesta terça-feira, o São Paulo vai até o Uruguai encarar o Boston River. A gente sabe que competição internacional, quanto que é importante já começar ganhando, mesmo jogando fora de casa. Amanhã será a vez do Santos contra o Deportivo Cuenca, no Equador. O Grêmio enfrenta o Montevideo City Torque, do Uruguai, e o Atlético Mineiro encara o Puerto Cabello, na Venezuela. Na quinta, no Engenhão, o Botafogo recebe os venezuelanos do Caracas e o Bragantino visita o Carabobo, lá na Venezuela. Uma similaridade entre as duas competições que mudou para 2026 é quanto ao critério de desempate na fase de grupos, que primeiro será pelo confronto direto com pontos, saldo de gols e gols marcados. Se persistir, segue para saldo de gols geral, gols marcados, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e, por último, sorteio. Copa Sul-Americana e Libertadores da América. Que comecem os jogos! E agora a gente sobe para Libertadores. Agora sim. A grande competição do continente sul-americano. Porque hoje já temos brasileiros em campo. O La Guaira da Venezuela recebe o Fluminense e o Barcelona de Guayaquil, que eliminou Argentinos Júniors e Botafogo na pré-Libertadores. E o Corinthians o ano aqui passado. está... E o Corinthians o ano passado. O ano passado, é uma equipe forte, não é? A gente sabe que eles têm bons valores. E essa equipe vai jogar contra o Cruzeiro, que está em crise no Campeonato Brasileiro. E até talvez seja bom mudar os ares um pouquinho, não é? Amanhã, olha o Mirassol estreando na Libertadores, em casa, contra o Lanús. O Lanús que acabou de ganhar a Recopa Sul-Americana do Flamengo. Uma equipe que, mesmo tendo perdido o Castillo, continua muito forte, pelo que eu observei na imprensa argentina. O Cusco é o adversário do Flamengo, o atual campeão da competição. E o Júnior Barranquilla recebe o Palmeiras de Abel Ferreira. E a gente segue, porque Ronaldão, na quinta-feira, Platense e Corinthians. O Corinthians agora comandado por Fernando Diniz. Agora a gente vai para Colômbia, hein? O Palmeiras está por lá. A ESPN e Disney Plus também transmitem a estreia do Palmeiras nesta quarta-feira contra o Júnior, mas não em Barranquilla, em Cartagena. Olha o Sport Center onde tá. Amanhã é dia do Abel falar, pô, até aqui você tá me perseguindo, hein, Vinícius? Até aqui, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros fãs de esportes. Estamos em Cartagena, cidade que fica a 130 quilômetros de Barranquilla. É aqui que o Júnior Barranquilla vai mandar seu jogo na Libertadores por conta do estádio, o estádio Metropolitano, que está sendo reformado para a final da Copa Sul-Americana. Um dos destinos mais procurados na Colômbia, mais visitados por conta das suas praias, é o Mar do Caribe, e também pelo centro colonial, a cidade conhecida como Cidade de Ferro, por conta das fortificações construídas no século XVI para defender o Império Espanhol. Então, uma cidade muito bonita, vale a visita, mas o Palmeiras está preocupado realmente com a Libertadores e vai colocar à prova sua boa fase no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos consecutivos vencendo, e também a sua força na Libertadores, porque nos últimos 8 anos o Palmeiras conseguiu 6 vezes fazer a melhor campanha da fase de classificação, com Abel Ferreira 3 vezes em 5 edições. Então vai colocar a sua força. São 30 jogos de primeira fase sob o comando do Abel Ferreira, que você citou, e ele tem apenas 2 derrotas, uma para o Defensa e Justiça em 2021 em casa e outra para o Bolívar, as 2 vezes jogando com o time reserva. Então aí a expectativa do Palmeiras é mais uma vez fazer uma excelente campanha na fase de classificação, por isso vai tentar a vitória aqui em Cartagena contra o Júnior Barranquilla. O estádio pequeno para 18 mil pessoas, diferente do que seria em Barranquilla. Todos os ingressos já estão vendidos. O Palmeiras também vai enfrentar esse caldeirão e vai levar dúvidas. Na lateral esquerda, né, já tem o Arthur como titular, porque o Jefeté está machucado, o Piquerez passou por cirurgia, e na frente o Vitor Roque não deve jogar, ele veio com a delegação, assim como o Paulinho, mas não foi relacionado para a partida contra o Bahia
no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro e também não deve ser relacionado por essa partida contra o Júnior Barranquilla. Está fazendo a sua recuperação, ainda não treinou integralmente com a equipe. Então o Palmeiras vai colocar toda a prova e com esse problema no ataque. Vitor Roque, mais uma vez, fora da equipe, mas é um time muito forte quando joga Libertadores, principalmente na fase de classificação. Vamos ver se esse cenário ajuda também, né, Bruno? Eu vou ser bem sincero, esse cenário eu não achei tão bonito assim. Você achou, Viola? Aqui tem praia mais bonita que essa. Não tem? Mas tá valendo, Vinícius, tá bom. Acho que o tempo, o clima aqui não tá ajudando tanto por lá. Mas valeu a tentativa, tá, Vinícius? Boa sequência aí, bom trabalho pra você. Mas tá? você apurou de Palmeiras, né? Sim, vamos lá. Porque a torcida também ficou toda eufórica, a torcida tá muito ansiosa em relação ao retorno do Paulinho. E aí o Palmeiras divulgou as imagens da viagem do Palmeiras para Salvador, porque o Palmeiras direto de Salvador vai para Cartagena, não é, Hernan? Onde faz o jogo contra o Júnior na quarta-feira, transmissão da ESPN. É transmissão aqui? Transmissão aqui, tá, às 9h30. E aí depois volta para São Paulo para jogar contra o Corinthians. E aí tem a foto do Paulinho viajando. Por que ele viajou? Não vai ser relacionado, como o Abel falou ontem na entrevista coletiva, mas ele viajou porque a maior parte do staff técnico do Palmeiras viajou. Então a comissão técnica, os médicos, os fisioterapeutas. Então o Paulinho vai continuar fazendo todo esse cronograma de recuperação e recondicionamento durante essa viagem. Tá? Então, claro, que o torcedor ficou na expectativa, se viajou, quer dizer que vai jogar? Porque às vezes o time viaja e o jogador continua no CT, na estrutura toda, trabalhando por lá. Mas como a maior parte do staff do Palmeiras viajou e como o Paulinho tem feito já treinos com o grupo, então ele seguiu a delegação justamente para seguir esse cronograma por lá. Para não ficar um esqueceram de mim no CT. Tipo uma coisa que não é parecido com a situação do Neymar, né, no Santos. Diferente da situação do Neymar, que ele não vai viajar para jogar contra o Cuenca para utilizar a estrutura do Santos e da sua própria casa para se recuperar, porque o Santos acredita que ele vai estar melhor, bem munido ali no clube, na sua própria residência. É um bom exemplo, é o contrário do que aconteceu. O Palmeiras ele leva porque os profissionais estão indo para lá e como ele já tem treinado com o grupo, é para ele seguir cumprindo esse treinamento com o grupo, não é que ele vai jogar. E sobre o Vitor Roque, o Hernan pode atualizar, porque você já tinha conversado com o pessoal lá em Barueri, não é, Hernan? Porque talvez ele não jogue, você falou, ele não vai jogar contra o Bahia, talvez não jogue também na estreia da Libertadores para jogar contra o Corinthians. Para estar 100% e assim, o Palmeiras não quer a volta do Vitor Roque, entre aspas, pela metade. E não é, o núcleo de saúde e performance vai acelerar ou a comissão técnica quer a volta, não. Isso aí é um consenso entre todos. Que o Vitor Roque, ele estava muito bem fisicamente, aí ele tomou umas pancadas lá, jogou depois, né, jogou a final do Paulista e voltou a sentir dores até pela questão do jogo contra o Vasco, que foi logo na sequência do título, isso acabou dando uma acelerada ali naquilo que estava já quase no limite para estourar. Então o Vitor Roque, o Palmeiras quer 100% e provavelmente é o jogo contra o Corinthians. Vamos ver como é que vai sair a lista de relacionados para a viagem amanhã, né? Assim, o Palmeiras só vai colocar o Vitor Roque à disposição do Abel se ele tiver de fato 100% e no consenso entre núcleo de saúde e performance e comissão técnica. Contra o Corinthians, o Arias já não joga, né? Ele está suspenso. Porque ele tomou o cartão bobo, né, inclusive. E aí você estava ontem lá no jogo e chamou a atenção que, assim, quando deu 60 minutos de jogo, o Abel já começou... Não, você estava no jogo do Corinthians. Estava no jogo do Corinthians. É que ele faz quase todos os jogos. O Hernan, ele tá onipresente. Não, mas aí quando deu 12, 13 minutos... Eu queria estar em Salvador. Quando ia bater 60 minutos de jogo, o Abel já trocou ali 3 jogadores, logo depois também colocou o Felipe Anderson. Sim. Então, acho que acho não, né? É só você ver o acompanhamento do trabalho para entender que 60 minutos ele começa a trocar as peças porque vai ter essa sequência pesada e decisiva nesses dias. Até porque, assim, se o Hernan traz a informação que pode ser que o Vitor Roque jogue contra o Corinthians no final de semana, seria bom que ele ganhasse minutos no meio da semana, né? Para ele recuperar a forma física e tudo mais, porque senão ele vai entrar muito frio na partida e tem a chance de se lesionar. Mas o Palmeiras não corre risco, né? Porque é sempre muito bem planejado esses retornos.
Tem uma apuração também do Daniel Bocato de como o Palmeiras está vendo aí, então, essa questão toda, porque ontem, de novo, né, teve muita questão ali de arbitragem, a polêmica toda, foi assunto aí nos programas de debate também, para não falar nas redes sociais que sempre vão à loucura. O Palmeiras, ele tá vendo que virou, assim, quase que uma muleta ou uma moda de, nos jogos do Palmeiras, ficarem caçando coisas ali para reclamar da arbitragem. Ontem no Linha de Passe discutiram isso, no Linha de Passe? Discutimos, a maioria, alguns acho que até acharam que dava para marcar falta, outros não, mas entenderam que o árbitro estava bem colocado ali, não era uma questão para interferência do VAR. É bobeira. Os comentaristas de arbitragem que eu vi a Renata, claro, né, que é a nossa comentarista, falou que não era para ser anulado, vi também o Paulo César Oliveira falando o mesmo também ali na transmissão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Primeiro, com o jogo aberto, né? Falando muito sobre o início da Libertadores, que na verdade só vai acontecer amanhã, porque o Palmeiras inicia amanhã sua trajetória nessa edição da Libertadores de 2026. E a gente sabe, né, cara, que o Palmeiras é muito forte na fase de grupo, como foi falado aí pelo Niconetti também. Como foi falado aí também pelo Vinícius Nicoletti. Como foi falado também pelo Nicoletti, então o Palmeiras é muito forte na Libertadores. Tem a tradição aí de normalmente estar sempre como líder da fase de grupos e sempre decidindo em casa. Então, assim, o Palmeiras inicia essa trajetória, claro, que aí, pela informação que foi trazida aí depois pelo André Hernan, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. A gente inicia o vídeo aí com o jogo aberto, né, falando muito sobre o início da Libertadores, que para mim só começa de verdade amanhã, porque o Palmeiras estreia amanhã na Libertadores. E, cara, a gente já sabe quem é favorito aí, primeiro de cara para a fase de grupo, de ser o líder. Palmeiras vem sendo líder normalmente da fase de grupo, sempre decidindo em casa pela sua efetividade, pela sua seriedade em jogar a Libertadores. Então, assim, a Libertadores só começa mesmo amanhã, que o Palmeiras começa sua trajetória nessa edição de 2026 e como o Nicoletti falou aí muito bem, que o Palmeiras na fase de grupo, cara, é aula. Palmeiras é aula na fase de grupo, só que a gente não vai contar com o Vitor Roque, como foi falado pelo Nicoletti e também confirmado pelo pessoal do Fala Fonte. Mas qual que é a intenção disso, né? A gente já acredita que o Vitor Roque poderia até jogar e ainda tem uma possibilidade que ele, se ele for relacionado, entrar nos minutos finais ali para ganhar uma minutagem, tá? Porque a gente sem o Vitor Roque, só que tendo o Arias, cara, cumpriu a missão muito bem, né? O Arias com o Flaco ali jogaram muito esses últimos jogos, tanto que definiram aí, ajudaram principalmente aí essas 5 vitórias, essa reta aí de vitórias do nosso Verdão. Só que o Palmeiras já pensa no derby do final de semana. Os Gambás trocaram agora de treinador, ele não vai ter tanto tempo assim para trabalhar, mas eles vão querer dar uma resposta com o treinador novo, e clássico é sempre clássico, complicado, jogo sempre difícil, e o Palmeiras já pensa, já programa a falta do John Arias nesse derby, né? Tomou, infelizmente, o cartão amarelo, tá fora do jogo, como foi falado também no Fala Fonte. Um cartão bobo, né, cara? Cartão bobo que, pô, atrapalhou, né? Claro, a gente o sangue ali na hora do jogo a gente não tem como também questionar demais, mas o fato é que ele tá fora, e aí a gente conta com o retorno do Vitor Roque, como o André Hernan falou, né? Então sai o Arias no final de semana e volta Vitor Roque. A verdade é que o Palmeiras ele
não deixa muito transparente, não abre muito o jogo, né, com a torcida. Pra gente ter uma ideia melhor, né, cara? A gente fica muito na especulação da mídia, ó, cara, e assim, a informação que o André trouxe, que o André Hernan trouxe, é isso, que ele vai ser preservado nessa estreia da Libertadores para poder jogar no Brasileiro contra o Corinthians. Então, assim, a expectativa é grande para o jogo de amanhã. A gente tem o John Wallace, tem o Flaco, né? Provavelmente não vai ter ainda o Paulinho, como foi falado. Ele viajou para estar junto com a delegação, continuar fazendo os treinos dele, que está sendo feito já com o grupo, né? Então não ia ter ninguém aqui para ele treinar. Eu acho que essa história também é um pouco complicada, porque ele tá treinando com o grupo, mas ele já treinou com a molecada sub-20 também. Então, se não é para ser relacionado, poderia ficar, fazer o trabalho aqui e treinar com o sub-20. Mas, enfim, a gente vê também a proximidade do Paulinho tá retornando e a gente espera muito por esse momento. Então, assim, seria uma benção, hein? Já pensou, cara? Paulinho entrar alguns minutinhos? Acho pouco provável, né? Mas a esperança sempre tá aí, porque a informação oficial só sai quando saem os relacionados. Então, até lá a gente pode ter um pouquinho de esperança, sim, de quem sabe o Paulinho retornar. Ou então, ter Paulinho e Vitor Roque pro derby. Retorno dos dois seria top, hein? Cara, eu faria esse acordo, hein? Eu faria esse acordo. Quero saber de você. Você faria esse acordo? Deixar o time que tá jogando para essa estreia da Libertadores, que tem vencido, e contar com o Paulinho e o Vitor Roque no derby do final de semana? Sinceramente, eu faria esse acordo. Eu quero saber de você. Você faria esse acordo? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda, tá? Compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Não esquece não, comenta aí a sua opinião, tá bom? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. Aqui do seu Notícias do Verdão, e deixe o seu like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, então eles entregam muito mais o nosso vídeo, tá? O nosso canal para nossa nação alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.